Meu nome é Edilson Ferreira e eu ajudo implantodontistas a conseguir precisão, rapidez e segurança na instalação de seus implantes dentários. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos abordar um assunto, um tópico que ele é muito importante na vida do implantodontista. E muitas vezes ele nem sabe ou ele nem percebe que tem. Então eu trouxe justamente para que você primeiro possa entender o que é, e o porquê que está acontecendo. Então, o tema da nossa live é por que a falta de segurança nas suas cirurgias te causam estresse. Então, eu vou mostrar para você o que a falta de segurança está te causando, E o que é. Primeiro você vai entender o que é segurança, depois o que a falta de segurança está acontecendo, está te fazendo, E, principalmente, falar um pouco sobre estresse, porque a falta de segurança, quando você não se sente seguro, você tem uma alta carga de estresse durante o seu procedimento cirúrgico. E, muitas vezes, eu vou acrescentar aqui também um tópico, porque não é só na cirurgia que o implantodontista tem estresse, tá? Vou te mostrar. Primeiro, eu vou te posicionar, eu vou dar um nível de consciência para que você possa saber se você está trabalhando com segurança ou não. E no final, você vai entender o que você precisa fazer para melhorar o teu nível de segurança, tá joia? Aumentar a tua segurança, porque principalmente quando você trabalha com pouca segurança, o que acontece? Teu nível de estresse é elevado. Então, vamos entender o que é segurança, nós vamos falar um pouco sobre estresse, tá joia? E eu quero tirar todas essas dúvidas que estão aqui te impedindo de dar o próximo passo, Então, quais são os fatores que causam estresse? Poxa vida, será que eu estou tendo estresse? Porque muitas vezes o implantodontista não está nem vendo o estresse. Quando ele não enxerga o estresse, o que acontece? Ele não está enxergando onde é que ele está tendo o problema. Então, ele não está nem vendo o problema. Ele está tendo dificuldades nas suas cirurgias, as suas cirurgias têm demorado muito tempo, O seu paciente muitas vezes fica desconfortável na cadeira, que são alguns sinais que a gente vai recebendo e muitas vezes a gente não vai interpretando e na maioria das vezes a gente acha que isso é normal, que o estresse, durante o procedimento cirúrgico principalmente é normal. Eu vejo muitos profissionais acharem que o estresse faz parte, você precisa ter estresse durante o seu procedimento cirúrgico. Eu tinha um aluno, quando eu dava aula, curso de especialização em implantodontia, eu tinha um aluno que falava assim, poxa vida, a cirurgia foi estressante, nossa, demorou pra caramba a minha cirurgia, foi muito, muito estresse, mas eu consegui fazer, Então aquilo era o quê? Era uma satisfação para ele, aquele sofrimento dele, o sofrimento do paciente, a cirurgia demorar muito tempo, você está sofrendo e você achar que é normal. Então, muitas vezes, por quê? Porque você não vê o outro lado, que você o quê? Que você pode fazer um procedimento cirúrgico, eu falo nem um procedimento cirúrgico, eu falo fazer um tratamento com implantes, a parte cirúrgica e a parte protética, com zero estresse, com satisfação, vamos dizer assim, você chegar no final do teu procedimento e você ter um alto nível de satisfação. E não você se estressar no decorrer do tratamento, durante o tratamento, durante a condução do tratamento do seu paciente, você se estressar e chegar no final, você falar, poxa vida, foi difícil, demorou, caramba, sofri pra caramba, mas consegui terminar. E aí eu começo a te fazer alguns questionamentos, eu falo, eu fazer não, eu quero que você mesmo faça para você mesmo, Não é para mim que você tem que fazer o questionamento, não é para mim. Você tem que responder sempre para você mesmo. Você está indo para a tua cirurgia, vamos dizer assim, satisfeito, com satisfação, você está motivado, você chega no teu procedimento cirúrgico, você se sente motivado, você sabe quais são as decisões, Você, vamos dizer assim, você sabe como atingir aquelas decisões que você precisa tomar no procedimento cirúrgico. O seu paciente tem reclamado do procedimento cirúrgico, que tem demorado muito. Você, um sinal aqui que é muito típico, você tem se desentendido com o teu auxiliar, com a tua auxiliar, com a tua secretária, porque muitas vezes você está no procedimento cirúrgico, está sentindo alto nível de estresse por falta de informação, que você está indo para o campo operatório com baixa informação, então você não se sente seguro, e você tem um alto nível de estresse. E quando você tem estresse, a tendência é você fugir daquele momento. Só
Você não pode fugir daquele momento. Por quê? Porque o campo está aberto. E aí muitas vezes você fala assim, você começa a discutir com a tua secretária na frente do teu paciente, né? Eu falo isso porque eu fazia muito isso lá atrás, né? E isso é a situação mais desconfortável que tem. Para a tua secretária, para você, para o seu paciente. Que eu falo que é onde você está com o estresse lá no limite você não percebeu, tá bom? E também tem muitos implantodontistas que não querem nem ouvir estresse. Não querem nem ver. Chega aqui na live e vê que eu estou falando de estresse, vai falar assim, falar, não, meu Deus, eu não quero nem ver isso, eu não quero nem ouvir, porque estresse. Estresse, eu já sou estressado normalmente. Mas espera lá, você tem que entender. Então é isso que eu quero te posicionar aqui hoje. Por que que a falta de segurança nas suas cirurgias está te levando a ter estresse? Você vai entender direitinho que é isso, o que é a falta de segurança, você vai entender em qual momento que a falta de segurança vai te proporcionar ou vai te causar o estresse elevado. E o que você pode fazer para eliminar esse estresse, tá bom? Vamos lá, então. Por que a falta de segurança nas suas cirurgias de implante te causa um estresse, né? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você e eu vou responder no final e você vai ver que existe uma puta de uma oportunidade passando na tua frente quando o estresse começa a acender a luzinha. É só você saber identificar que você está tendo esse estresse. E isso, eu falo assim, ó, essa é uma grande oportunidade para você. Quando você identifica o estresse, né, você faz o quê? Você fala assim, poxa vida, estou me estressando muito, estou com um problema. Aí você vai passar para um segundo nível, que é identificar onde é que está o teu problema durante o teu procedimento cirúrgico. Você vai entender quais são os fatores que te causam estresse, quais informações você precisa ter para você aumentar o teu nível de segurança nos procedimentos cirúrgicos e nos teus resultados protéticos também, tá joia? Porque muitas vezes você acredita que o estresse é só na cirurgia, não é não. A gente tem 2 momentos de estresse, eu vou te mostrar já já isso, tá? E o que é segurança e o que você deve fazer para aumentar? Então, vou falar também um pouquinho do que é segurança para nós, os implantodontistas. O que eu quero de você, o que eu espero de você? Que depois de você entender, né, que você está tendo estresse, você não pode não querer fazer nada, você não pode ter medo de dar o próximo passo, tá joia? Então, vamos identificar o problema. Identificou o problema, foca na solução. E é isso que eu vou mostrar para você, como é que você pode se tornar um implantodontista de alta performance. Você instalar os seus implantes com precisão, com rapidez e com segurança. Independe do número de implantes que você faz, tá joia? Edilson, isso aí é só para quem tem muita experiência, não é não. Primeiro, o que é segurança? O que é segurança para nós implantodontistas? Eu listei algumas aqui, não ter intercorrências, né, durante o procedimento cirúrgico. O que é não ter intercorrência? Por exemplo, não ter uma hemorragia, não ter uma fratura. Intercorrência é tudo aquilo que você não deseja no procedimento cirúrgico. Vamos dizer, em termos da cirurgia de implante, vamos dizer, não conseguir colocar o seu implante, ou o seu implante, existem várias, tá joia? Eu só quero que você liste, veja essas 5 aqui, depois você analisa na tua cabeça. Segundo tópico que eu acho que causa o quê? Que é a falta de segurança e o que você quer no teu procedimento cirúrgico para não ter estresse. Não lesar estruturas novas. Você não quer ir para um procedimento cirúrgico e ter um problema com o nervo. Isso ninguém quer. Terceiro, o que é a falta de informação, vamos dizer assim, o que a falta de segurança vai te proporcionar e o que você não quer e por isso que você tem que analisar que quando você entende o que é segurança, né, o que é a gente ter segurança, então, por exemplo, não conseguir colocar o seu implante, isso te leva o quê? A ter insegurança. Ósseo-integração, né? Você se preocupa com ósseo-integração, muitas vezes a segurança para você está só na ósseo-integração. Então, você está colocando o seu implante de qualquer maneira e acha que a segurança é só o fato de ter essa integração. Então, você vai lá para o teu procedimento cirúrgico, começa a sequência de perfuração, começa a fazer todos os processos, e aí você tem o quê? Você tem alguns aspectos que você só avalia a ossa integração. Isso a gente fazia lá atrás, há 25 anos atrás, que a nossa preocupação era isso, hoje não mais. Quinto que eu coloquei aqui, fazer a perfuração e a colocação do implante no local correto. Isso aqui é o que a gente quer, que a gente busca, é a segurança que a gente tenta ter. Então, por que você deve ter segurança? Para não causar nenhum tipo de problema no seu paciente, basicamente. E aí, o que causa a falta de segurança? Quando você vai para o campo operatório, sem saber, por exemplo, né? Então, você não se sente seguro. O que eu falo de segurança? É você saber, por exemplo, vamos fazer uma analogia aqui,
Segurança é você saber que você vai sair num trajeto de um ponto A para um ponto B sem ter nenhum tipo de problema. Então, nós, como implantodontistas, então, vamos dizer, não ter um sangramento excessivo, não lesar o nervo, durante o que? A sequência de perfuração e instalação dos seus implantes. E por que que você deve ter segurança? Principalmente para você não ter estresse. Porque quando você vai para o campo operatório com baixo nível de informação, né, você não tem poder de decisão, que eu falo. Por quê? Porque por falta de conhecimento. Então, aí você não tem conhecimento. E isso gera o quê? Gera o estresse. E aqui é bom a gente falar um pouquinho o que é o estresse. O estresse nada mais é, no teu procedimento cirúrgico, do que o desconhecido, é aquilo que você não sabe, é o medo que você sente pela incerteza que você está sentindo naquele momento. Eu vou fazer aqui duas analogias para que você entenda o que é o estresse. E todos nós vamos entender, né? Porque muitas vezes você acha que o estresse, cai o cabelo, é isso, é aquilo. Não, eu estou falando aqui do estresse do teu momento cirúrgico, ou o teu estresse naquela hora que você está entregando a prótese para o seu paciente, porque você não está satisfeito, né? Então, olha lá, no momento cirúrgico é um medo do desconhecido. Vamos fazer assim, vamos ser específico. Você está fazendo uma perfuração na região posterior de mandíbula, que tem um nervo alveolar, e você começa a fazer a perfuração, e aí você não sabe se você está perto do nervo ou não. Por quê? Porque você não tem as informações necessárias da anatomia óssea do seu paciente e do local que você está perfurando para colocar o seu implante. Você quer ver, ó, quando você vai para a região posterior, começa a perfuração, teu paciente tem um pouquinho de dor, você removeu a broca e tem um sangramento abundante, você fala assim, poxa vida, peguei o nervo alveolar. Então isso é o quê? Isso nada mais é do que o desconhecido, o medo do desconhecido. Então vamos fazer uma analogia. A primeira analogia que eu gosto de fazer do medo do desconhecido é o quarto escuro. Você lembra quando você era criança do quarto escuro? Ou mesmo quando você vai chegar na sua casa de madrugada, né? Chega na sua casa, tá tudo apagado e você não sabe aquilo que você vai encontrar e você tem medo de encontrar o ladrão, entendeu? Então é o medo do desconhecido. Se você entrar com a luz acesa, né, sabendo, vendo, é uma situação. Quando você entra sem saber, você tem medo daquilo que você vai encontrar, você tem medo do desconhecido, isso causa um alto nível de estresse. A segunda analogia que eu quero fazer para você é o seguinte, vamos dizer assim, a analogia do GPS. Né? Edilson, como assim analogia do GPS? Quando você tem um GPS que te orienta, que você sabe que você vai sair de um ponto A e vai chegar no ponto B em segurança, porque você sabe o trajeto, né? Porque você sabe tudo que você pode encontrar no trajeto e você está preparado. Por quê? Porque o teu nível de informação está alto. Então, o GPS... Aí você vai pensar assim, Edilson, mas o GPS, né, muitas vezes pode te levar para um lugar errado. Pode. E quando é que ele te leva para o lugar errado? Quando você coloca as informações erradas dentro do GPS. Quando você alimenta o GPS de maneira errada, com as informações erradas. Por exemplo, eu quero ir na rua 1, no bairro 2, na cidade 3. Aí você coloca só a rua 1 e não checa se o bairro 2, se o GPS puxou automaticamente o bairro 2 é aquele e se a cidade é aquela. E muitas vezes ele vai te levar. Então, se você informa corretamente, então se você dá conhecimento, dá informação, você o quê? Aumenta o seu nível de segurança. Tá joia? Por quê? Porque você sabe todo o trajeto. Beleza? Primeiro, o que te causa estresse na implantodontia? E aqui eu já faço essa separação para você. A cirurgia e na prótese. Você tem dois momentos de estresse no momento cirúrgico. Momento cirúrgico, quer dizer, você tem dois momentos de estresse na implantodontia. Um no momento cirúrgico e o segundo na entrega da sua prótese. Que é aquela situação assim, ó, na cirurgia, você vai buscando, então você começa, né, fazer a tua perfuração, broca de 2, vem com o indicador de direção, dá uma olhada, fala, poxa vida, está muito perto do dente. Aí você vai corrigir. Aí você corrige, volta, o indicador de direção ainda não está na direção. Aí você começa a perguntar para o secretário, e aí, como é que está? Ou para o colega que está do seu lado. E aí, essa inclinação está certa? Ou, muitas vezes, você mesmo sai da cadeira, sai do mocho,
e vai lá do outro lado para olhar se está certa aquela inclinação. E aí você começa a entrar num processo de estresse, por quê? Aí você viu que está errado, você tenta corrigir, não consegue, continua errado, aí o teu paciente começa a reclamar, né? Você já não consegue, você começa a se preocupar, fala, poxa, se eu for corrigir agora essa inclinação aqui, eu vou perder a estabilidade do implante, esse implante não vai se integrar. Começa a entrar um processo de dúvidas dentro da sua cabeça. E sempre que entra esse processo de dúvidas dentro da sua cabeça, cada dúvida você precisa se decidir. Então é um momento de decisão. No momento de decisão, você tem 50% de chance de acertar e 50% de errar. E aí vai levando numa situação que você fala assim, não, não quero mais saber. Eu só quero terminar essa cirurgia. Vou colocar o implante aqui mesmo onde é que está. E você termina a cirurgia, você fala, poxa vida, pelo menos consegui colocar o implante. Você começa a se justificar para você. Mas o que é que está causando isso? Por que você está tendo isso? Porque você está indo o quê? Você está indo com baixa segurança para o teu procedimento cirúrgico. Você está indo com o quê? Com poucas informações. Quais informações? Informação do tecido ósseo do seu paciente, informação do tipo de prótese que você precisa fazer para o seu paciente e informação do local exato para você fazer a perfuração, né? Para você instalar o seu implante, para que você tenha o quê? Precisão no teu procedimento cirúrgico. Então, ó, segurança e precisão, né? Ela é o quê? Ela anda um ao lado do outro. Aí você termina e fala, bom, terminei, pelo menos consegui colocar o implante. Esse foi o primeiro momento de estresse. Você sabe que poderia ter ficado melhor aquela posição do implante. Mas você tentou e não conseguiu. E isso, muitas vezes, te leva até a se frustrar. Né? Você começa a se questionar. Olha, poxa vida, será que eu vou conseguir um dia colocar implante? Poxa vida, eu tento, me preparo, eu olho, faço isso, faço aquilo, faço o planejamento reverso. E aí vou para o campo operatório e não consigo colocar. Aí eu vejo o fulano lá, o colega, falando que consegue colocar tão fácil. Muitas vezes você pensa até em desistir de ser implantodontista. Ou muitas vezes você começa o quê? Você começa a criar dependência de um colega para fazer a tua cirurgia. Uma muleta que eu falo. Você não precisa de nada disso, é isso que eu quero que você entenda. O que você precisa fazer, que eu vou te mostrar daqui a pouco, é aumentar o teu nível de informação, avaliando 3 pilares, tá? Beleza? Então vamos lá. Ó, o medo. Aí o primeiro momento de estresse é o momento da cirurgia. Segundo momento de estresse, na hora da entrega da prótese. Então, aqui na cirurgia, você viu, esse implante ficou muito perto. Esse implante ficou muito perto do dente vizinho. Você fala, poxa, ele podia ter ficado 1 ou 2 minutos para cá. Tranquilo. Aí você se estressou na cirurgia, mas você terminou a cirurgia. Aí o teu segundo momento é na prótese. Porque quando você vai moldar o seu paciente, você já identificou ali aquele implante, lá na sua cirurgia você já se estressou. Aí aqui agora, na tua prótese, você colocou o componente de moldagem, né, o abate, ou o componente de moldagem, aí você vai falar, poxa, cara, esse implante podia ter ficado para lá um pouco, né? Aí você começa a sofrer, porque você já está antevendo o resultado da tua prótese. Você começa a sofrer, começa um outro problema, que é o estresse. E aí, para finalizar, você entrega a prótese para o seu paciente, e aquela prótese fica com o parafuso saindo na vestibular, ou a mesial dela fica reta, porque a plataforma do implante está muito próxima, e a distal, o dente fica gordinho ali e tal. Aí o paciente vê, não gosta, depois ele volta, reclama. Por que está acontecendo isso? Porque você está indo com baixa informação. Porque a falta de segurança, a baixa segurança te leva o quê? A ter estresse. E te leva a ter estresse por quê? Porque você vai para o campo operatório com baixo nível de informações. Tá bom? Então, é isso que está acontecendo e que está levando você a ter estresse. Então, o que você deve fazer para eliminar o estresse na instalação dos seus implantes dentários? Então, primeiro ponto, segurança. O que é segurança? Aqueles 5 itens que eu citei, tá joia? Mas você pode ter mais algum. E aí você identificou, você está vendo que a tua insegurança, né? Porque é o teu medo. E o que é insegurança? Ela gera um medo. E o medo leva você a sentir estresse. Eu falo com tanta convicção assim, porque era exatamente isso que acontecia comigo. Isso acontecia comigo, era assim que eu me sentia. E aí eu fui entendendo que quando eu ia para o campo operatório com baixo nível de informação, eu tinha um alto nível de estresse. E os meus resultados, tanto na cirurgia, quanto no resultado protético. Por quê? Porque eu sempre sabia. Quando eu olhava que eu entregava a prótese para o meu paciente, eu falava, pô, poderia ter ficado melhor.
Então, se você está tendo essa sensação, não fique triste, você não está sozinho, isso acontece com mais de 95% dos implantodontistas. E existe solução, é isso que eu quero que você entenda, tá? O que você deve fazer para eliminar? Então, o que te causa estresse na implantodontia? O medo do desconhecido. É você ir lá para a sequência de perfuração e você não saber aquilo que você vai encontrar. É você o quê? Não fazer o seu planejamento com as informações que você necessita. A falta de informação, o que te causa estresse? Falta de informação do osso, principalmente. Por quê? Porque é onde a gente vai criar uma loja, uma sequência de perfuração para instalar o nosso implante. E aí, você acha que ver o osso, fazer uma incisão e ver o osso é segurança? Não é. Segurança é você saber o que tem dentro do osso, qual a estrutura anatômica que está ali, qual é a qualidade daquele osso. São essas informações que você sabe que você vai entrar com a broca e não vai lesar nenhuma estrutura nobre anatômica. Por quê? Porque você sabe qual é a distância, né? Isso é alto nível de informação, que é o negócio do quarto escuro. Se você entrar no quarto escuro sabendo o que você vai encontrar, não tem problema nenhum. Você vai andar dentro do quarto escuro. O problema é você entrar num quarto escuro desconhecido, sem informação. Isso vai te gerar o quê? Medo. Qualquer barulhinho você vai falar, poxa, o ladrão, você quer sair correndo. É a mesma coisa na cirurgia. Não conhecer o caminho, o trajeto que você precisa fazer, vamos dizer, a precisão na tua perfuração, para que você tenha o quê? Por exemplo, a posição tridimensional correta, que é a inclinação vestíbulo-lingual, médio-distal e profundidade cervico-apical. A indecisão lá no momento da cirurgia. Mas será que eu posso descer mais? Poxa vida, o meu implante é um implante conimórcio, eu precisaria deixar ele 3 milímetros infraósseo. Ele vai ficar aqui a nível ósseo. Mas eu vou deixar assim mesmo, porque vai que eu chego, que eu pego um nervo ali, ou vai que cai no seio maxilar, ou vai que esse implante... A indecisão. E a indecisão faz com que o seu tempo cirúrgico aumenta, alonga. E o que é importante no tempo cirúrgico? Você vai para a tua cirurgia, quanto mais o tempo demora, né? Quanto mais passa o tempo, a anestesia começa a deixar de fazer efeito. O seu paciente começa a sangrar um pouquinho, ele começa a ter dor. Aí você aumenta a anestesia, ele começa a se mexer, ele começa a ficar desconfortável, ele começa a se estressar. Aí o pós-operatório vai ser ruim e o teu nível de estresse está lá em cima, que é aquela sensação que eu falo assim, Edilson, mas a cirurgia demorou pra caramba, foi difícil. A cirurgia foi difícil demais, né? Mas eu consegui resolver. Poxa, mas consegui resolver com alto nível de estresse para o seu paciente e para você. Será que vale a pena? Isso que você tem que pensar, né? Então, o que você precisa fazer para eliminar de vez o teu estresse? Aumentar o seu nível de informação. Por quê? Quando você aumenta o teu nível de informação, você aumenta a tua segurança no procedimento cirúrgico. Aumentando a tua segurança no procedimento cirúrgico, você vai eliminar o teu estresse. Você vai ter o quê? Precisão na tua cirurgia, né? Você vai ter segurança, você vai ter rapidez no teu momento cirúrgico, por exemplo. Então, é tudo isso que eu quero que você vá avaliando, tá? Então, como ter menos estresse, né? Você tendo segurança de saber onde é que você vai instalar o seu implante. Precisão, que é você saber o local correto de você fazer a perfuração. Isso é ser preciso. Você saber, e não você ir lá para o campo operatório, vamos dizer assim, numa cirurgia mão livre, daqui a pouco eu quero mostrar um caso clínico aqui para que você vá avaliando isso, que você vá enxergando, porque quando você faz o trajeto na sua cabeça, isso vai o quê? Isso vai fazer você ver que você tem um caminho a ser seguido, que você pode mudar para melhorar. E eu falo sempre assim, depois que você vê um caminho para melhorar, você não consegue mais fazer aquele caminho errado que você fazia. Por exemplo, outra analogia. Se você atravessava o rio numa pinguela, não sei se você sabe o que é pinguela. Pinguela é um pau, como se fosse o tronco de uma árvore, que fica no meio do rio, né? Isso é da minha época de criança. E você atravessava o rio, andando em cima daquele pau. Você chega do outro lado? Chega. É que nem você pensar, eu consigo colocar implante? Consigo. Né? Com alto nível de estresse, com baixa segurança, sofrendo, judiando do meu paciente. E aí depois você descobre que, vamos dizer assim, você saindo um pouquinho para o lado, tem uma ponte de concreto que você pode atravessar aquilo ali correndo, com muito mais segurança. Tá certo? Então é isso que você precisa entender. Então, quando você tem o quê? Você encontra a posição tridimensional correta,
que é o que a gente busca como implantodontista, né? Você não tem estresse. Teu tempo cirúrgico cai, né? Então você precisa o quê? O que você precisa fazer? Aumentar o seu nível de informação. Por que você precisa aumentar o seu nível de informação? Para que você aumente a sua segurança e para que você elimine o seu estresse definitivamente. Que isso é uma das maiores causas de insatisfação dos implantodontistas e que muitas vezes eles convivem com aquilo e acham que aquilo ali é normal, né? Que acham que aquele estresse é normal. E não é normal, tá joia? Então vamos lá. Então entenda sempre o quê? Quando você fala assim, ó, por quê? Essa é a resposta primeiro. Por que que você tem que aumentar o seu nível de informações? Essa é a primeira resposta que nós precisamos dar quando você vai fazer uma mudança. E o grande erro que o dentista, que o implantodontista comete é como aumentar. Ele quer saber só como que ele aumenta. Mas ele precisa identificar onde é que está o problema, senão ele não vê que aquela solução está trazendo benefício para ele. Aí ele começa e para, tá joia? Então é entender o porquê que você tem que aumentar. Aumentar o teu nível de informação, aumenta a tua segurança e elimina o teu estresse. Eliminando o estresse como assim? Ó? Sabendo a posição tridimensional correta, né, do seu implante, tornando as suas cirurgias mais rápidas, mais precisas e mais seguras. Que é isso que a gente busca, é isso que a gente quer. Você quer ir para um procedimento cirúrgico, vamos dizer assim, que demore 1 hora, com baixo nível de informação e com uma insegurança alta? Ou você quer ir para uma cirurgia que demora 30 minutos com alto nível de informação e com baixo estresse? É uma questão de opção. Então, ó, eu coloquei aqui o que você precisa fazer. Ó, tá? Vamos lá, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó. Então, você precisa aumentar o seu nível de informações. E o porquê que você precisa aumentar o seu nível de informações? Porque isso vai melhorar as suas decisões no campo operatório. Quais são essas decisões, Edilson? Qual é a inclinação da perfuração que eu tenho que fazer? Inclinação vestibulolingual, médio-distal, cérvico-apical. Essas inclinações, que é a posição tridimensional correta, vai impactar na plataforma do seu implante. Qual é a distância que esse implante tem que ficar da raiz? São decisões que são decisões milimétricas que você está tomando no campo operatório. Você precisa melhorar esse poder. Precisa melhorar essa decisão. Quando você faz uma cirurgia mão livre, esse poder teu de decisão é baixo. Né? Por quê? Porque o teu nível de informação está baixo. Então, segurança, que é onde instalar o seu implante. Precisão de saber o local correto. Olha, é aqui que eu preciso, porque o que mais demanda tempo na cirurgia é você buscar a posição tridimensional correta. E o tempo cirúrgico, né, se alonga quando você vai tomar todas as suas decisões lá no campo operatório com baixo nível de informações. Você precisa ter cirurgias mais rápidas. Então vamos lá, vamos fazer aqui uma simulação agora com você. Então, ó, você aumenta o seu nível de informação, tá joia? O que você precisa fazer para aumentar o seu nível de informação? Primeiro, quais são as informações que você necessita? Informação do osso do seu paciente, informações clínicas do seu paciente. Aí, Edilson, isso eu tenho um raio-x panorâmico, eu tenho uma tomografia. Você tem que analisar qual é o nível de informação que você está tendo. E aí, nível de informação não é só você ter a informação, você precisa saber processar essa informação. Processar o quê? As informações do osso, e vamos dizer, as informações do tipo de prótese, as informações clínicas do seu paciente, que vai te levar para o planejamento correto. Tranquilo, primeira parte. Aí depois você precisa pensar que aquele planejamento que você fez, você precisa transferir esse planejamento para a boca do seu paciente. Você já parou para pensar nisso? Como é que a gente vai para a cirurgia de implante? Imagina uma cirurgia assim, à mão livre. Então, eu falo assim, eu até criei um conceito que é o dentista, que é o implantodontista compasso. Quando você faz cirurgia, né, você faz um círculo à mão livre, se você fizer 10 círculos ficarão diferentes um do outro. E quando você faz com compasso 10 círculos ficarão muito próximos um do outro. Né? Pequenos desvios, pequenos, tá, joia? Então, o que eu quero que você veja aqui? Ó? Você instala implantes à mão livre, sem executar um planejamento. Você está instalando implantes sem uma tomografia. Você só está focado aonde?
só na ósseo-integração. Aí você se sente seguro com a ósseo-integração do seu implante. Aí você não está preocupado se ele está na posição certa, se ele não está. Você não está preocupado se você vai lesar um nervo ou não, causar uma parestesia. Você não está preocupado se esse implante está na posição tridimensional correta. Então você só se sente seguro com a ósseo-integração. Que é que você fala, não, eu coloco o implante onde tem osso e pronto, está tudo certo. E depois eu moldo o meu paciente e o protético lá ver como é que ele vai fazer, como é que ele vai resolver a situação. Está tudo certo, é uma possibilidade, né? Tá bom? Então vamos lá, ó. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Você já parou para pensar quantas decisões durante a instalação do seu implante? Você já parou? Vamos ver aqui, ó. Então, nessa hora aqui, ó, você vai para a tua cirurgia, né? Quantas decisões você precisa tomar? Então, você vai para a cirurgia mão livre e vem aqui, ó, e vai fazer o quê? Uma incisão, né? Fez a sua incisão aqui, ó. Aí é que começa o que? O seu problema, porque é aí que você tem que tomar as suas decisões, né? Então, ó, descolou o retalho, fez a incisão, descolou o retalho. Aqui no começo, quando você está começando a implantologia, você tem até um pouquinho de estresse, né? Tá certo? Aí depois você aprende mais sobre hemostasia, sobre alguns detalhes de incisão, de descolamento, né? Porque o descolamento, quanto mais atraumático você tem, então você faz a incisão com um bisturi, depois você vem com um dissecto rompendo aquela, né, unindo aquela incisão para seccionar corretamente ou completamente o periósteo. E você faz um descolamento tranquilo. Usando, por exemplo, uma pinça, ó, você apoia no tecido e você, na pinça, apoia o descolador. Tranquilo? E aqui eu estou falando disso porque muitas vezes as pessoas, né, falam assim, essa é uma das partes mais negligenciadas. Eu sou rápido, mas eu faço um descolamento totalmente traumático que vai levar a minha cirurgia a ter o quê? Um pós-operatório muito ruim. Então, olha, e aqui agora começa o seu problema, né? Quantas decisões aqui? Onde é que eu vou fazer o ponto de ataque? Ah, é 3 milímetros, é 5 milímetros, é 8 milímetros aqui do canino. Então, isso tudo, você precisa o quê? Melhorar. Porque se você vai para a tua cirurgia aqui, ó, assim, a mão livre, sem fazer o planejamento, sem ter o enceramento. Então é isso que eu falo, você precisa o quê? Ter as informações corretas. Aqui, se você tem informação do osso através do exame correto, e se você tem informação do tipo da prótese que você vai fazer através do enceramento. Esse é o começo. Agora, o grande problema é você o quê? Transferir as informações do planejamento para o campo operatório. E eu falei até ontem, na live de ontem, das 11 horas de ontem, na live da manhã. As pessoas confundem previsibilidade, né? Porque quando ele faz o quê? Um enceramento diagnóstico, ele acha que aquilo ali é previsibilidade. Não, beleza. E aí você vai para o campo operatório com mão livre. E aí o que pode te causar? Primeiro, ó, quando você vai com baixo nível de informações para o campo operatório, que você não tem segurança, você não vai ter o quê? Resultados hipotéticos de excelência, olha, como esse caso aqui, ó, não tem intercuspidação. Ó. A prótese vestibular, a prótese inferior do lado esquerdo está vestibularizada. Olha lá, olha a chave de oclusão do lado direito, olha o lado esquerdo, não tem contato oclusal. Olha essa prótese, ó. O implante está saindo aqui, ó, no meio da meia, tá? Então isso são o quê? Isso é o que a falta de segurança te leva a ter um alto nível de estresse. E a última consequência da falta de informação, sabe o que é? Num caso como esse, ó, o paciente, ó, você ter colocado implantes invadindo nervo alveolar inferior, né? Olha lá. Isso vai causar o que no seu paciente? Parestesia, tudo que a gente não quer. Então, você precisa o quê? Aumentar o teu nível de informação. Informação, agora presta atenção que isso é importante. Qual é o nível de informação que eu preciso melhorar? As informações do meu paciente, que é a informação óssea e clínica do meu paciente. As informações do meu planejamento, né? Eu preciso reunir essas informações no planejamento e poder visualizar isso antes do meu procedimento cirúrgico. E o ponto-chave número 3 é você transferir essas informações que você definiu no seu planejamento reverso, no seu planejamento ali da colocação dos seus implantes, para a boca do seu paciente. Então, você pode fazer cirurgia mão livre e correr o risco aqui de lesar o seu paciente.
Você pode usar um guia, que é o recomendável, você tem que usar um guia. Edilson, mas eu uso o guia, cara, mas o guia só me atrapalha. Te atrapalha porque muitas vezes você não está usando o guia corretamente, como ele tem que ser feito. E aí acontece o quê? Você tem intercorrências no uso do guia que vão te levar a ter problemas e muitas vezes aumenta o teu nível de estresse. Tranquilo? Vamos lá. E aí vamos dizer, não, eu não faço a mão livre. Eu uso uma tomografia 2D, faço planejamento reverso e uso um guia convencional. Eu vou falar para você que o teu foco também está aqui, ó, na óssea integração somente. Por quê? Tomografia 2D, o que que é? Eu falei ontem à tarde sobre tomografia. Tomografia 2D é você transformar a tomografia 3D num exame bidimensional, de 2 dimensões. E o que que é isso? Você usa, o teu paciente pede uma tomografia, aí você faz o seguinte, você usa só a medida da sua tomografia. Usou a medida da tomografia, não dá certo. Por quê? Porque a medida da tomografia é feita pelo radiologista. Aí ele mede aleatoriamente e você confia naquela medida e vai para o teu procedimento cirúrgico. Você vai ter problema. Então, olha lá. Então, você faz a incisão, faz o descolamento, e aí você usa um guia cirúrgico convencional. E esse guia cirúrgico convencional pode ser feito de várias maneiras. Então, você está trazendo informação. É melhor do que você fazer uma cirurgia à mão livre, entendeu? Mas o guia cirúrgico convencional, ele só te orienta no ponto de perfuração. E aumenta o teu nível de informação, tá? Então, como é que você vai ter mais segurança na cirurgia com os seus implantes dentários? Tá? Como é que você aumenta o teu nível de segurança, o teu nível de informações, tá? Eu vou falar para você que você precisa se basear nesses 3 pilares fundamentais da posição tridimensional correta. Pilar fundamental número 1 é o pilar da informação. Como é que você busca a informação do seu paciente, da estrutura óssea e da estrutura clínica? Estrutura óssea, você pode fazer uma tomografia, você pode fazer um raio-x panorâmico, que a maioria faz, ou você pode pedir uma tomografia, que vai te dar informação do osso do seu paciente. Simples assim. E aí a tomografia, você tem algumas maneiras. O que ver na tomografia e como ver. A tomografia você pode avaliar ela bidimensionalmente, em 2 dimensões somente, que é você utilizar a medida que o seu radiologista fez. Você pode pedir o viewer do tomógrafo, que é a melhor maneira e mais simples, ou você pode usar o software, né, um software de planejamento. Então, o pilar da informação, como é que você vai captar? A informação clínica e óssea do seu paciente. Então, você tem que fazer o que? Avalia o que você está, como é que você está fazendo isso? Você está pedindo uma tomografia, você está usando um raio-x. Então, avaliar esses 3 pilares. Pilar fundamental número 2 da posição tridimensional. É o pilar da visão. Edilson, o que é o pilar da visão, cara? O pilar da visão é você visualizar o seu planejamento, que é a previsibilidade, é você prever o resultado de um trabalho antes de executar. Só que aqui o pilar da visão fica comprometido, sabe por quê? Aí diz, eu uso um planejamento reverso, eu uso tomografia e eu uso um guia. Tá tudo certo. Mas qual é o grande problema? O teu pilar da visão, ele está diminuído. Você precisa amplificar o teu pilar da visão e você conseguir visualizar a estrutura óssea, informações clínicas da sua prótese nas 3 dimensões e não como normalmente você faz na implantodontia analógica, tá bom? Então, avalia como é que está o teu pilar da visão e o que você pode melhorar. E o pilar fundamental número 3 é o pilar do guia. É você o quê? Usar um guia para transferir as informações do seu planejamento para a boca do seu paciente. Tá, Edilson, entendi. Então, avalia esses 3 pilares. Esses 3 pilares vão te levar o quê? A aumentar o teu nível de informação e a conseguir precisão, rapidez e segurança nos teus procedimentos cirúrgicos para a instalação dos seus implantes dentários. Tá joia? Então, aí você vai entender, ó, onde perfurar e onde instalar. Isso vai te levar o quê? Eliminar de vez o seu estresse. Então, sempre que eu falo, né, de um tópico, de um tema, eu já respondo 3 objeções. Né? Sempre tem 3 objeções que está na cabeça do implantodontista e ele fica lá pensando naquilo. E essa objeção acaba impedindo ele de dar o próximo passo. Isso, em qualquer lugar, é assim, né?
A objeção, aquela, vamos dizer assim, aquela pedra no caminho, te impede de dar o próximo passo. Então vamos lá, olha lá. Primeira delas, Edilson, eu não tenho estresse. Não preciso aumentar minha segunda, porque eu não sinto estresse. E eu falo isso porque muitas vezes o implantodontista não enxerga o estresse, tá? Ele vê o estresse como normal. E aí acontece o quê? Como é que você pode verificar isso? Avalia como é que está o teu procedimento cirúrgico. Tem demorado muito tempo? As suas cirurgias estão rápidas? Vamos dizer assim, você se sente seguro na hora que você vai fazer a tua sequência de perfuração? Ah, não, está tudo tranquilo disso. Aí você passa para uma segunda etapa. E os teus resultados protéticos, como é que estão? Está tudo bem? Está tudo certo? Você está entregando o melhor para o seu paciente? O seu paciente está satisfeito com os seus resultados? Se o seu paciente está satisfeito com os seus resultados, ele é o teu termômetro. Agora, muitas vezes, sabe o que acontece? O seu paciente, ele não está satisfeito com o teu resultado. Ele não fala bem de você. E aí, você começa a entrar num ciclo dentro da tua clínica, que é o seguinte, o paciente quer chegar e quer botar preço no teu trabalho. Se isso está acontecendo com você, é hora de você fazer uma avaliação. Aí você fala assim, esse paciente aí não quer pagar, não tem dinheiro. Todo paciente tem dinheiro. Você só precisa o quê? Saber se comunicar com ele. E muitas vezes eu falo assim, os sinais do estresse, eles são evidentes. Você precisa o quê? Só saber interpretar. E eu falo sempre isso, né? É o último que a gente vê. Quando você chega num nível de sofrimento muito grande, de insatisfação muito grande com você mesmo, ou de insatisfação com o trabalho que você está entregando, com o seu procedimento cirúrgico, você identificou o estresse. Então, se você não sente estresse, você não precisa fazer nada. O teu pilar da informação, o pilar da visão e o pilar do guia está perfeito. Mais uma objeção que surge na cabeça do implantodontista e que impede ele. Edilson, tudo bem, eu entendi aqui que a informação para o campo operatório é trabalhar com o guia cirúrgico. Mas o guia cirúrgico não funciona, cara. Eu vou lá, levo o guia cirúrgico em posição, vou fazer a sequência de perfuração, o guia só me atrapalha. E mesmo assim, os meus implantes ainda estão ficando fora de posição. Então, aí você tem que fazer o quê? Uma avaliação do tipo de guia que você está utilizando. Qual é o guia cirúrgico? Porque o pilar do guia, ele é fundamental para que você consiga, sabe o quê? Reprodutibilidade no campo operatório, que é o que todo implantodontista busca. E alguns acreditam que consegue reprodutibilidade a mão livre. Então, é você tipo assim, mão livre. Você mediu aqui, né, beleza. Aí você vai vir aqui, a mão livre e vai conseguir colocar, reproduzir aquela posição. Não vai, mas não vai mesmo, né? Isso é só se analisar, avalia teus resultados, entendeu? Avalia. Não, eu consigo, eu tenho a mão muito boa para cirurgia. Mão boa para cirurgia, gente. Você não pode ir com dúvida para o teu procedimento cirúrgico. Você tem mão boa ou não tem, tá? Então, o guia cirúrgico não funciona porque muitas vezes você não está vendo quais são os objetivos e quais são as finalidades de um guia cirúrgico. Qual é a extensão? O que o guia cirúrgico precisa te proporcionar? Qual é o tipo de guia cirúrgico que é melhor para o teu caso? Que é o pilar do guia. Então, beleza? E a outra, isso, beleza e tal, eu entendi o que você falou para mim não ter estresse e tal, mas precisa mudar muito, preciso mudar demais, vou precisar pedir tomografia, vou precisar ver. Nossa, então aí a pessoa não quer nem ver, ele prefere continuar sofrendo. Né? Continuar sofrendo, como não consegue. Ele prefere continuar tendo os resultados que eu falo assim, que são medíocres, né? Medíocres que eu falo, não é aquele resultado que você gostaria de ter, que você sabe que você poderia estar entregando melhor. E eu falo isso porque esse é o pior sentimento, porque aí o que você vai sentir? Você não está entregando o melhor para o paciente. Não está entregando o melhor para o seu paciente, o que acontece? Seu paciente fica descontente, você fica descontente. Vamos lá então. O que você pode fazer, né, vamos dizer assim, o que você não deve fazer é você identificar o estresse, o que está causando e você continuar fazendo os mesmos erros. Então, identificou o que é o estresse, o que está causando o estresse no teu momento cirúrgico e protético, porque o que causa o estresse no momento cirúrgico e protético é a falta de precisão no teu procedimento cirúrgico. É falta de segurança. É que você não conseguir chegar na posição tridimensional correta para o seu implante, para ter aqueles resultados protéticos de excelência com longevidade dos seus casos. Então, só você identificou, só não fica sem dar o próximo passo. Se você usa um raio-x panorâmico,
Comece a usar uma tomografia. Comece a entrar no ciclo de consciência que a gente chama. Por quê? Qual é a razão? Por que que você deve mudar? Primeiro, para eliminar o teu estresse. Por quê? Qual é a razão da mudança que eu preciso ter? Por que que eu preciso pedir tomografia? Para aumentar o teu nível de informação no campo operatório. E aumentar o teu nível de informação para eliminar o teu estresse. Essa é a razão, esse é o motivo que não pode te impedir de dar o próximo passo, né? E tem muita gente que pensa assim, fala assim, Edilson, mas isso aí, cara, vai doer. Lógico que vai doer. Toda mudança dói no começo, gente. A mudança dói. Agora, você precisa querer a mudança. Se você não querer, eu não posso querer por você. O que eu posso fazer é estar fazendo o que eu faço aqui, que é distribuir conteúdo, né? Que é apresentar para você um problema e a solução desse problema. Então, o que é, vamos dizer, como é que é a maneira que você pode ver de começar a enxergar isso, né? Então, ó, de resolver a tua falta de segurança. Aumenta o teu nível de informação. Simples, aumenta o teu nível de informação. Qual informação? Edilson, como é que eu faço isso? Se baseia nos 3 pilares fundamentais. Pilar da informação, que são os exames necessários do seu paciente. Pilar da visão, que é a visualização do seu planejamento. E o terceiro pilar, que é o pilar do guia. Identifica isso. Bom, como é que você faz isso aí? Identifica onde é que você está. No pilar da informação, eu não estou usando tomografia. Começa a usar tomografia. Eu estou usando tomografia, mas estou usando uma tomografia 2D. Começa a usar tomografia com viewer. Eu não estou... Meu planejamento, eu tenho feito, vamos dizer, de maneira analógica. Começa a usar um software de planejamento. É assim que você vai. Vê onde é que você está posicionado, identifica e vai para o próximo passo. Pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês. Um abraço a todos, nos vemos então. Valeu!